Vamos lá. Começou. Então, pessoal, como eu disse para vocês anteriormente, a gente passou dos teóricos que falavam. Percebam que a maioria dos teóricos eles encerram na adolescência ou antes da adolescência, porque eles estavam interessados em entender como a pessoa aprende, como é que se produz o conhecimento, como é que pedagogicamente ou metodologicamente a gente pode desenvolver o conhecimento, ou a criança ela pode aprender e se desenvolver. Ou se desenvolver e aprender, a depender de qual autor você pega. Deixa eu fechar aqui a minha, para não cair, deixa eu fechar aqui a minha câmera para que fica mais fácil para poder, não fica tão pesado. Então, gente, por que é importante? É importante conhecer a adolescência, porque é um período da vida que vocês, enquanto professores, vão ter que lidar com muitos alunos na adolescência. A gente pega o ensino fundamental 2, o ensino médio, é basicamente todo esse período, tá? O período dos teens, tá? É o período de desenvolvimento humano compreendido entre a infância e a idade adulta e que abarca desde a puberdade ao completo desenvolvimento do organismo. Então, o adolescente ele é grande demais para ser criança, mas ele ainda é muito novo para ser adulto. É uma fase de transição. Acha que pode tudo, acha que é livre para fazer o que quiser, que sabe de tudo, de todas as coisas, que o pai ou a mãe é o chato, né? Que só fala coisas que eles já sabem ou que gosta de fazer vergonha a eles e tudo, etc, etc e tal. Se acham, né, o super-homem ou super-mulheres e tudo, nada vai acontecer. Então, é um período de transição. Deixando a infância, não gosta mais, tem vergonha de dizer que assistiu um desenho animado quando era criança, tem vergonha de um monte de coisas, tá? Começa a andar com outras pessoas, com outros amigos da mesma idade. Então, esse é o período, tá? Um período extremamente importante para a nossa vida. Só não é mais importante do que a fase que o bebê ele está desenvolvendo o andar, desenvolvendo o se levantar e o começar a engatinhar e andar, tá? Mas a adolescência é uma das fases mais importantes de qualquer ser humano, porque é um momento social muito importante, cognitivo muito importante, muitas conexões nervosas estão sendo finalizadas nesse período. Inclusive, tem algumas que vão até depois da adolescência, com 18, 19, 20, 21 anos. Tá? Conexões, principalmente relações a causa e consequência, relações entre efeito. Então, e além de questões biológicas também. O corpo vai mudando. Então, toda essa fase que a gente aprende na aula de biologia na escola. Então, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 5 pessoas no mundo é um adolescente, está nessa fase da vida. E desse total, 85% vive em países pobres ou em desenvolvimento. A gente já estudou em geografia lá na escola as pirâmides etárias, né? Então, qual é a pirâmide etária? Um país pobre, ele geralmente tem uma base muito grande e um topo muito pequeno. É um país pobre, então tem muita gente nova, nasce muita gente e a média de idade é baixa. Um país já desenvolvido, geralmente a pirâmide é um formato mais reto ou em formato de bujão. Então você tem poucas crianças ou poucos adolescentes embaixo e você tem a maioria de pessoas que estão na idade adulta ou entrando na velhice, tá? E aí mais ou menos também a mesma quantidade de idosos que é a de adolescentes. Então é meio que uma reta ou um formato de bujão. E a gente percebe muito isso na prática, com os países europeus, hoje se discute muito a questão da aposentadoria. O que acontecia? A aposentadoria, muitos anos atrás, era muito comum. Você tinha 4, 5 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de uma pessoa que vivia 65, 70 anos. Hoje em dia, as pessoas vivem 85, 90 anos e você tem uma pessoa ou duas pessoas para pagar a aposentadoria daquela pessoa que está vivendo mais. Então, essa é uma situação que todos os países, os principais países europeus, já estão passando. O Brasil também está começando a passar, tá? E aí, infelizmente, a corda sempre arrebenta para o pior lado, né? Sempre é a situação de jogar a gente nas mãos dos políticos, né? Vai tentar diminuir os direitos, enfim, uma série de situações. Então, como eu falei, 1,7 milhões de adolescentes morrem cerca de 1,7 milhões de adolescentes a cada ano. Aquela ideia do
não acontece nada comigo, eu posso fazer, eu posso acontecer, não. Então, sempre eles se colocam muito mais em risco, tá? Quando eu mesmo, quando era adolescente, eu saía, às vezes nem levava uma identidade, um documento, às vezes até pegava um ônibus, enfim, não se preocupava tanto. Hoje em dia, para ir ali na esquina, eu tenho que ter a carteira, ver se está tudo certo, se está chave, se tá cartão de crédito, se tá, tudo, o plano de saúde, tudo, porque quanto mais você vai envelhecendo, você vai tomando juízo, tenência, vai começando a ter medo mesmo das coisas da vida, vai começando a temer. Isso não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de que você está ficando mais velho, está ficando mais experiente, está sabendo que a vida não é esse mar de rosas, que muitas vezes é colocado por uma criança, a criança atravessa a rua e não está preocupada. Ela está, enfim, ela ainda não chegou à maturidade para saber que pode acontecer alguma coisa, se preocupar. Então é por isso que há esse choque de gerações entre pais, mães e adolescentes, tá? Então o que é? Tem vários conceitos do que seria um adolescente. Então a OMS define adolescente como indivíduo que se encontra entre os 10 e os 20 anos de idade. Tá bom? Só que isso varia culturalmente de nação para nação. No Brasil, a adolescência começa aos 13 e termina aos 18. Tá bom? Então, 19 e 20 a gente é considerado adulto no Brasil. Fez 18 anos. Tem países como os Estados Unidos que tem coisas que só faz com 21, por exemplo. Tá? Só pode certos direitos a partir dos 21. O Estatuto da Criança e Adolescente estabelece ainda uma faixa etária para menores de idade de 12 anos completos aos 18 incompletos, onde o menor nessa faixa de idade, se cometer um crime, pode receber medidas socioeducativas, inclusive restrição da liberdade através de apreensão. Então, até os 18 anos, do ponto de vista jurídico, a criança ou o adolescente, ele juridicamente, ele não é considerado, como eu posso dizer, ele não recebe as penas que um adulto receberia, tá? Tanto é que não se fala em prender, não se prende, se apreende. A ideia de apreender fica parecendo que é um objeto, né? Por quê? Porque aquele adolescente, ele tem uma mãe, tem um pai, tanto é que se acontecer alguma coisa com ele, ele vai para medidas socioeducativas e muitas vezes quem responde judicialmente é o pai ou a mãe. Então, acontece um crime, alguma coisa, o pai e a mãe é responsável pelo aquele adolescente, tá? Então, por isso que a partir dos 18 anos é que você se torna mesmo adulto e agora começa a responder judicialmente pelos seus atos, tá? Então, essa é uma fase da vida, óbvio que uma fase aí de muitas transformações, porque, como eu disse, é uma transição. E aí, o que é que a gente tem de conceito mais amplo e mais resumido também sobre esses aspectos psicológicos da adolescência? Então, é uma fase de transição, como eu já disse, é uma busca pela identificação do eu, quem sou eu no mundo. Lembra que a ideia de Freud é no momento em que o adolescente começa a ter mudanças hormonais, começa a ter interesse pelo corpo do outro, da outra, do outro e da outra, começa a saber quem sou eu nesse mundo, o que é que eu vou fazer no futuro, é o momento de Enem, vestibular, o que é que eu vou fazer da minha vida, e agora é o momento dos conflitos, então é uma fase muito, 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 muito complicada do ponto de vista psicológico, tá? Eu coloquei na sala de espera de vocês, Renato Russo, que eu acho que, não sei se foi para a geração de vocês, mas para a minha geração e para as anteriores, tinha um grupo até no Orkut, o finado Orkut, que era Renato Russo é meu psicólogo, que eu ouvia muito, muito Legião Urbana. Vento Litoral, por exemplo, é uma música que, quando eu ouço, me faz lembrar muita coisa desse período. Acho que todos vocês têm uma música também, ou enfim, um conjunto de músicas que lembram, enfim, desse período. Temos alterações biopsicossociais, então, alterações biológicas, mudança do corpo. Então, geralmente é um colega que se desenvolve mais que o outro, é uma menina que se desenvolve mais que a outra, que a amiga. Então, tem sempre uma questão social envolvida aí também. Busca da autonomia, então já se acha adulto, já se acha que pode ir para qualquer lugar, que pode sair de casa, o dinheiro acaba, volta como a fita está atrás, né? Aquela coisa toda que está independente. Então, é uma busca desde o início aí da autonomia. Exigências e expectativas conflitantes, então, muitas vezes os pais, a pai, a mãe, exigem que o filho faça tal curso, faça isso, faça aquilo,
porque ele fez, ou porque o pai nunca conseguiu ser aquela profissão e quer que o filho seja, então quer transferir para o filho um desejo dele que ele não conseguiu realizar. E também a capacidade crítica apurada. O que seria isso? É muito comum, e aí eu vejo isso também com os meus primos que estão na adolescência, que tudo reclama. Tudo acha, tudo que o adulto faz, ou com o adulto, que chato, olha que chatice. Tudo é assim, tudo reclamando, achando ruim, achando um saco, achando um porre, sendo que o adolescente acaba sendo o porre da história. Então é conflitante, tá? É um momento conflitante, é uma fase da vida muito complexa. E, gente, por que eu estou dizendo tudo isso? Que isso vai desencadear na escola, onde vocês serão os professores. Ou vai desencadear na academia, onde vocês serão os professores. Tá? Então, a gente não tem como tratar sobre psicologia da educação e não tocar, nem que seja nenhuma aula, falar sobre adolescência. Não entender o que acontece durante esse período, que acontece na escola, que acontece numa academia, que acontece num clube, onde o adolescente está. Ok? E aí tem uma busca pela identidade, como eu disse, que é o primeiro do item ali. Quem sou eu? Do que eu gosto? No que eu acredito? Que curso fazer? Que tipo de emprego? Uma série de pontos de interrogação. Eu lembro exatamente de momentos da minha vida que eu tive pontos de interrogação que foram cruciais para me definir quem eu seria no futuro. Uma série de situações que moldaram também o que é que eu poderia fazer. Então, assim, desde as crenças, o que meu pai e minha mãe acreditam, será que, é o que eu quero para minha vida? Será que é o que eu acredito? Né? Começa a questionar, começa a ter autonomia de pensamento mesmo. Até então, uma viagem é todo mundo, vai todo mundo, a criança vai para onde o pai vai. Pode ser um porre a viagem. E o adolescente já começa uma fase, não, eu vou viajar com meus amigos, já vou sair, vou não sei o quê, vou chegar. Então já é um período diferente, tá? Uma busca pela identidade. É muito comum também as tendências a fases. Então, quem é que não tem uma foto de quando tinha 13, 14, 15 anos, que aquela foto dá vontade de rasgar, tocar fogo, esconder, de vergonha, por um penteado, por um cabelo, por uma roupinha colorida, ou porque estava todo de preto, gótico, num cemitério. Enfim, fases da vida. Todo mundo já passou por fases da vida, tá? Alguns mais exagerados, outros menos. Mas é normal que durante esse período adolescente ele vá tentando se inserir em tribos urbanas, vamos dizer assim, tá? Entre aspas, com a galera do skate, a galera mais pro rock, enfim, é fases da vida que são comuns para todos nós. Então, experiências e estilos considerados alternativos. Eu vou dar, enquanto eu bebo água aqui, alguém lembra? Pode falar, se lembra de uma fase que passou da vida, que chegou a um tempo que, enfim, por gostar de algum estilo. Alguém pode fazer um comentário? Ninguém, né? Todo mundo aqui, do jeito que nasceu, seguiu certinho, obedecendo papai e mamãe. Não teve problema nenhum, né? Professor? Oi. Eu é uma filha exemplar, viu, professor? Não tô dizendo que não é. Não é porque passou por fases que não é uma pessoa exemplar. Eu também sou um filho exemplar. Agora, entendendo o contexto da situação. Pode falar. Foi o João que falou, pediu a palavra? Foi. Eu estava tentando falar antes, acho que não estava com problema na internet aqui, mas enfim. Eu lembro, eu vi essa foto aí, acho que é Restart aí, né? O nome da Isso. foto, eu lembro que quando eu era pequeno eu tive duas fases, né? Eu tinha um cabelo, meio aquele cabelo velho lambido de índio. Uhum. E aí eu odiava, a minha vontade era raspar a cabeça, só que minha mãe nunca deixou fazer isso. E eu odiava meu cabelo, porque todos os meus amigos tinham cabelo curto. E eu gostava muito de usar boné, e eu queria ser igual aos meus amigos, eu não queria ter cabelo grande. Enfim, só que também nunca rapei, porque a mãe nunca deixou. E aí, quando chegou essa banda aí, essa Restart, eu comecei a assistir, comecei a acompanhar. E aí eu comecei a gostar do meu cabelo, daquele jeito como era grande, por causa dessa banda. Aí, tipo, tinha um cara deles que eu não lembro o nome, enfim. Aí eu penteava da mesma forma e colocava um boné como eles colocavam, né? Eu lembro que meus amigos ficavam até me zoando e tal, falavam que era coisa de gay, não sei o que e tal. Só que eu nunca ligava, nunca liguei pra isso.
Enfim, aí eu já tive, né? Eu não comprava roupas coloridas porque eu não tinha dinheiro e manhã não me dava. E manhã não me dava. E aí a única coisa que eu podia imitar era o cabelo. Teve uma fase, até um primo meu também, que eu, na esquina, de uma esquina a outra eu vi ele chegar, que era uma calça verde coladinha, ou quando era já de outra cor, e foi uma febre essa questão das roupas, da calça e tudo. E assim, é bem isso, no Brasil mesmo você pode observar, quem pegar anos 80, nos anos 80, muito adolescente tem o cabelo grande, por conta do Rock in Rio, primeiro Rock in Rio, Hollywood Rock, foi uma época de muito rock and roll no Brasil, nos anos 80. Anos 90, início dos 90, é aquele época de Chitão de Chororó, aquele cabelinho, quem já viu Sandy Júnior no início da carreira, aquele cabelinho, um mullet em cima e atrás um cabelinho grande, coisa mais horrível que existe. Então, muitas crianças tinham esse cabelo. E aí as fases foi passando, e os estilos, né, foram mudando. Cristian, quer falar uma coisa? João falou aí do cabelo, eu lembrei que na minha época a moda era o cabelo cacheado e a franjinha lisa. Uhum. E eu ainda fiz a burrada ainda, porque meu cabelo é cacheado. E eu cortei a franja e ficou. Se ele ficar no tamanho certo, né? Ficou acima da testa. E minha testa já não é muito pequena, aí ficou a Entendi. pior astúcia. Eu tinha que pranchar todos os dias. Aí imitando a moda também, né? Isso é coisa que adolescente, típico de adolescente, fazer isso. De cortar o que não deve, raspar o que não deve, tirar o que não deve. Isso é típico. Bruna, quer Professor, Eu falar? acho que a maioria da nossa época também, eu acho que é daquela novela Rebelde, que tinha as meninas do cabelo preto, Sim, vermelho, sim. loiro. Aí a gente sempre queria imitar, né? Exato. Sempre vai ter uma geração, né? Sempre vai ter um período que. E é comum, é normal, não é nada fora do. Porque é o momento mesmo de tentar descobrir quem você. Claro que depois de um tempo você dá risada, porque é a época, é normal. Quer falar ainda, João? não, só pegando o gancho dessa questão do cabelo, eu acho que em 2011 para 2012, na época que Neymar jogava no Santos, né? Que ele veio com aquela Uhum. onda do moicano, aquele moicano Cracatua. horroroso. Eu era louco para cortar meu cabelo daquele jeito, louco, louco. Só que painha e mãe, na verdade, mãe era mais painha. Falava que, Maria, se eu cortasse, que me dava uma surra, que me deixava fora de casa, que era coisa de vagabundo, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu era louco, era apaixonado para deixar meu cabelo daquele jeito. São os conflitos de E essa geração. geração é aquele povo coreano, né? Que é o quê? Desculpa, O Bruno, é o quê? estilo daquele povo coreano. Essa geração de agora. Esqueci agora o nome, Oh, caramba. Eu sei qual é o nome da banda. Vocês lembram o nome que ela tá falando? BTS, BTS. Oi? Não é o grupo BTS, não? Isso, exato, o grupo coreano, exato. Então sempre vai acontecer, sempre vai ter, não tem jeito. E esse conflito que o João colocou, quem é que nunca passou por um conflito desse? O pai, não faz um negócio desse, em minha casa não tem um negócio. Tatuagem, Ave Maria, tatuagem. Ou, assim, tem vários momentos em que há conflito, por mais que a gente diga. Eu acho que todo mundo foi pelo menos do nosso ponto de vista, a gente vai se considerar filhos e filhas maravilhosos para os nossos pais. Será que a gente entrevistasse nosso pai, nossa mãe, ele pensaria mesmo? Ele vai dizer, não, hoje, não, tudo bem. Mas durante aquele período, então é natural. Conflito de geração é natural. O pai, quanto também com o avô, ele fez a mesma coisa dentro da época dele. O avô fez com o bisavô dentro da época dele, e vice-versa. E assim foi, e assim caminha a humanidade, como se diz, né? E é parte social comum. Alguém mais quer comentar? Professor, não, só nessa questão. Eu acho que quando eu paro para olhar meu passado assim, eu não me vejo como um bom filho, não. Pois é. Porque eu dei muito trabalho, nossa, e como eu dei. Minha mãe jogou uma praga em mim, assim, meio que uma praga entre aspas, né? Ela falou assim: você vai pagar tudo que você fez quando seu filho nascer. E aí hoje tem. Meu filho tem 8 anos, ele nem é adolescente, não, mas assim, tem uma disputa lá em casa com minha avó, minha mãe, para saber quem foi mais danado, se foi eu ou foi ele, né, Enzo? E aí um disse que foi eu, foi ele. Eu acho que, na verdade, ele está um pouco à frente, porque ele é de uma geração high-tech. Eu sou de um período mais, né, analógico, um período mais romântico. Ele já é mais avançado. Só que foi importante, depois que meu filho nasceu, é que eu comecei a enxergar um pouco mais o lado de meu pai, assim. Como é que eu posso dizer? Eu consegui ver
a importância de, mesmo que na época eu achava, é muito chato, é muito, sabe? Eu comecei a olhar o outro lado. Isso também, acho que todo mundo vai passar por isso. De ver também, poxa, mas era preocupação, era maneira de falar, porque ele também não sabia falar de outro modo, sabe? E aí é tentar ser melhor. A gente é educado de uma forma diferente, para ser diferente, para tentar fazer melhor. É todo um desafio. A gente não é ensinado a ser ser humano. A gente nasce, não é ensinado a ser bebê, não é ensinado a ser adolescente, não é ensinado a ser adulto. Né? Não é ensinado a ser pai, não é ensinado a ser mãe. Então a gente acaba aprendendo meio que o que um já fez anteriormente. Não deu certo, não. Eu não quero ficar. Ninguém gosta de apanhar, não quer passar por isso. Então a gente vai passando por fase e eliminando certas coisas, né? Enfim. É ainda fase da vida mesmo. Então, esse período da adolescência, de fato, a gente acaba culpando, né? A famosa Pais e Filhos Renato Russo, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. Né? Então, na minha época da adolescência fazia um sentido, hoje faz outro, porque eu estou olhando agora pelo outro lado, não estou olhando mais como o adolescente à beira da fogueira enquanto alguém está tocando violão. Eu estou olhando como o pai que está esperando, né, aquela criança ou aquele adolescente que saiu com os amigos. Então, tem essa questão da busca da identidade. Então, gente, como a gente está falando de pais, a influência dos pais é muito poderosa. Então, a aprovação e reprovação tende a ser muito poderosa. Quem é que nunca obrigou, não teve coragem até de falar, mas que entrou em um conflito direto, né? Principalmente quando já está na mesma altura. Então, quando é criança, é aquela coisa, correr, fugir, mas quando já está na altura, pelo menos encara. É uma situação complicada como é que eu posso dizer? De conflito, né? De conflito. E também, por mais que, aí entra a ideia da criança, por mais que o adolescente seja quase que um adulto, mas ele ainda depende do pai e da mãe, da autoestima, elogio, em relação a elogiar. Quem aqui não ouviu, ou a mãe ou o pai, ou fazer um elogio, ou fazer uma repreenda, que não esquece até hoje, né? Que influenciou diretamente, que doeu muito ouvir, né? Então, em relação a elogio, em relação à disciplina. Então, um pai muito permissivo, ou um pai também muito controlador. Eu falo pai, mas entendam-se pais e mães. Controlador, tá? Um que não conversa, que não pode falar sobre assunto nenhum. Tem aqueles pais que sentam, conversam sobre qualquer assunto, para perguntar qualquer coisa, e são... Claro, estão aumentando esses tipos de pais, que são meio que amigos dos filhos, né? Que tá ali, conversa, joga videogame junto, tal, mas não pode esquecer de ser pai. Ele é o adulto, a criança. E ao contrário, tinha muitos pais que eram mais rígidos, que não conversavam, que não podia nem expor os sentimentos de dizer que amava o filho, ou dar um abraço, ou coisa do tipo, né? Então essa relação ela é muito conflituosa. Eu acho que hoje estamos passando por um momento que está melhorando, tá? Está melhorando o relacionamento entre pais pais e filhos. Porém, ainda é conflituoso. Sempre vai ser porque são gerações diferentes. Né? O que parecia nos anos 90, nos 2000, algo que para uma pessoa daquela época seria chocante, 2010, 2020, aparecem coisas muito piores. Então, é parte da vida, é parte do ser humano. Eu tô olhando os slides, pessoal, mas pode abrir o microfone e ir comentando, tá? Professor, Pode falar. você falando essa questão de relação, minha relação também com minha mãe em relação a afeto e tudo mais, diálogo, na minha casa sempre foi muito ruim, assim, não existia. Uhum. E quando a gente era mais nova, a gente não entendia, mas hoje, já adulta, a gente sabia que, hoje a gente entende que o contexto que minha mãe viveu, ela foi criada desse jeito. Uhum. Então, sem carinho, sem afeto, tanto que a gente consegue hoje um abraço, um beijo de minha mãe, com mais facilidade, porque a gente já insistiu bastante, mas antigamente não tinha a relação de afeto. Não que ela deixasse de ser mãe, pelo contrário, foi uma mãe esplendorosa, mas quando é em relação a carinho, a afeto, ela não tinha porque ela não recebeu da mãe dela, entendeu? Então, acredito que a gente, tudo isso é reflexo, né, de uma coisa e da outra. E eu converso com uma amiga minha, que ela é psicóloga, e ela disse que hoje, nós, né, os adultos de hoje, compreendem o cuidado com a criança, né, como a gente deve pensar no cuidar, essa questão de elogiar, de estimular e tudo mais, mas a nossa geração não quer ter filhos. Então, assim, é uma situação bem complexa. Quando a gente vai tentar mudar, né, o mundo dessa questão de traumas e tudo mais, a geração que é para transformar está evitando ter filhos. Então, é bastante para a gente refletir aí um pouquinho. Minha filha, tem um BMW 2021, que eu acho que é mais barato que ter um filho.
Porque é caro. Hoje em dia, essa geração não é que não tá querendo ter filho, é que quer ter o mínimo possível. Porque para você criar bem uma criança... Porque assim, vamos entender contexto. Já que você está falando em contexto, vamos trazer. Eu fiz essa piada, mas só para explicar uma coisa. Como é que há 40 anos atrás, você tinha um maior número de filhos, porque não tinha muita informação, então acabava tendo muitos filhos. Muitos não vingavam, né? Ou seja, não chegavam à idade adulta, acabavam morrendo na infância. Então, por isso que se comemora muito o primeiro ano da criança, o segundo, o terceiro. Até hoje, ainda o pessoal mais antigo ainda vingou. Ainda tem essa expressão. Então, qual era a imagem que deu um pai e uma mãe há 40 anos atrás, há 30 anos atrás? Era dar o filho para ele chegar à idade adulta, garantir que ele chegasse à idade adulta. Não tinha esse pensamento de como se tem hoje. Não, hoje, o meu filho, eu pensei em dar a ele uma melhor educação, uma escola boa, mas tem que ser educação bilíngue, porque o inglês tem a relação, mas tem que também aprender um instrumento musical, mas tem que também... Então, assim, a gente vai começando a pensar outras questões para além de só manter vivo, tá? Para se tornar um cidadão, até questão de felicidade, enfim, que naquela época não se pensava, tá? Então, acaba que hoje uma criança, para se manter uma criança dentro desse pensamento mais cidadão, ele acaba sendo mais caro, acaba sendo mais custoso, porque, por exemplo, é muito comum antigamente o pai passava o dia todo fora de casa, ou às vezes abandonava a família, enfim, e depois de um tempo que via o filho, não tinha aquela responsabilidade. Então, hoje os pais... eu estou falando as pessoas, de fato, olhando pelas pessoas dentro do ponto de vista ideal, tá? O pai, a mãe está mais presente na vida, né? Precisa estar mais presente na vida dos filhos. Então, isso acaba tomando mais tempo. Então, eu não sei se é só a geração que não quer ter. Eu acho que estão pensando antes, primeiro, na carreira, sabe? Quando eu tive meu primeiro filho, eu já era professor da UNEB, entende? Então, assim, antes a gente acabava tendo... O pessoal anteriormente tinha filho com 18 anos, 19 anos, 20, 21. Às vezes não tinha terminado a universidade, não tinha nem estado na universidade, não tinha nenhum emprego formal. Então, eu acho que as gerações atuais estão pensando primeiro na carreira, entende? Então, primeiro se forma, primeiro arruma um emprego, primeiro passa no concurso, primeiro se estabiliza. Aí, pá, beleza. Começa a pensar em ter filho. E aí começa a ter filho com 30 anos, 32, 33, porque como é que eu posso dizer assim? O contexto histórico mudou, entende? Então, hoje você tem dois no máximo, tal. Porque imagine pagar a mensalidade de uma escola boa para dois, é caro, tá? Então, tudo isso médico. Então, tudo isso também eles estão levando em consideração, coisas que naquela época não levava. Entende? Não era tanto. E outra coisa, a comunicação ficou mais acessível. Comparar um pai e uma mãe que vivia, às vezes, só assistia a televisão, ou nem isso tinha, com hoje quem tem acesso à internet, vídeo no YouTube, televisão, tudo. Então você tem um contexto maior que você sabe entender o que é certo, o que é errado. Você tem uma maneira de se comunicar com o mundo diferente do que era o pessoal antigamente. Então, como eu falei, hoje eu consigo entender o lado de minha mãe, de meu pai, em relação às atitudes que foram tomadas, tentaram fazer o melhor e tentaram fazer o que era normal na época, né? E é engraçado que pegar uma pessoa idosa, você vê com o neto, Ave Maria, quando era com o filho, meu Deus do céu, não tinha essa não, com o neto todo derretido, toda, não faz, não, não, deixa fazer tudo, deixa a criança tocar fogo na casa, deixa. Não tem essa preocupação que tinha quando era pai, quando era mãe, né? Então, assim, a avó acaba tendo essa malemolência de deixa. Já criei os meus mesmo, deixa aí. E aí acontece um conflito entre os pais e os avós em relação à educação da criança. Cristina, quer falar? Meu avô teve 12 filhos só com minha avó, né? Fora os por fora. Uhum. E uma vez eu perguntei a ele, né? Por que ele fez tanto menino assim? Ele disse que, minha filha, se naquele tempo não tinha nada para fazer, nós ia dormir 5 horas da tarde e nós íamos dormir para ser menino. Pois é. Tem uma expressão antiga que diz o seguinte: eles não tem televisão. Uma expressão antiga dizia isso. Quando não tem televisão, né? O divertimento era esse, né? E aí, assim, não tem aquela ideia, né, de contraceptivo, não tem essas coisas que a gente hoje é tão comum na escola, é tão comum pra gente, na nossa geração. Eu tô me colocando na mesma geração que você, mas é tão comum pra gente,
e que não era para aquela época. Então, é fase diferente. Hoje é estranho a pessoa ter 4 filhos, 5, né? Uma pessoa que nasceu, sei lá, do 2000 para cá, dizer que vai ter 4, 5 filhos, isso é até estranho. Naquela época, 40 anos atrás, ter 2 ou ter 1. Tem uma outra expressão aqui que é o seguinte, quem tem 1 não tem nenhum. Já ouviram isso? Não, tem que ter mais, tem que ter 2, tem que ter 3. O pessoal mais antigo fala, quem tem 1 não tem nenhum. Quem tem 1 tem 1. Quem tem 2 tem 2. Não é essa de quem tem 1 tem nenhum. Tá? Então, é expressões antigas que, novamente, as gerações, né, que vai ter esses conflitos. Professor, eu acho que eles falavam isso, essa questão de, como o senhor falou, a questão da taxa de mortalidade infantil, né, como era alta, então era melhor garantir um com 2 do que ter só um, né, e esse morrer. Então. Era muito comum, gente, muito comum a pessoa ter 12 filhos, mas ele tinha 16 e vingou 12. Tá? É muito comum mesmo, de filho que não vingou, como se diz, né? Alguém mais? Sempre tem. Minha avó mesmo, eu tenho uma avó que teve 12 e uma com 14. E sempre, todas as duas tiveram casos de aborto, de nascido vivo, mas depois morria, sabe? Um mês, 2 meses, que não vingava, né? Como eles disseram. Então, acho que todo mundo tem um caso. Quem tem família com muito tio, muito primo aí, tem um caso assim. Exato. Minha avó teve 19 filhos. Aí ela perdeu 3, né? E ficaram 16. Aí esses 6 nasceram, mas só que morreu, aí ficou 10. Mas era incrível, é engraçado, porque uns é tipo assim, de ano, tipo, ela engravidou esse ano, quando foi o ano que vem, a diferença só de um ano. Mas é engraçado demais esse povo de antigamente. Esse é o famoso um fora, um dentro e um pensamento. Tem essa outra expressão antiga. Olha, tô cheio de expressão antiga que vocês anotarem aí, depois perguntarem. Que é sempre isso, a escadinha, né? A escadinha, só dá o tempo do resguardo. É isso. E aí envolve questão até de feminismo, uma questão até do direito da mulher. Envolve tanta coisa, se vou parar para pensar, né, em relação a isso. Acho que alguma de vocês ia querer ter 14 filhos hoje em dia? 14, 15, 16? Acredito que não, né? Deus me livre, não tô tendo nem planta. Pois é. Ai. Alguém mais, pessoal? Professor? Oi. Não, é só para pegando o gancho daquilo que o senhor falou ainda na questão de filhos, né? É só falar que tipo, eu concordo mesmo, eu não acho também que seja um pensamento de não querer ter filho. Eu tiro, por exemplo, o meu exemplo. Eu quero ter um filho, tá, eu quero ter um filho, só que assim, primeiro é aquela coisa que o senhor falou, eu quero estar estabilizado, eu quero ter boas condições financeiras para poder dar a melhor educação, né, para o meu filho. Então, assim, eu acho que são tudo planos, né, e prioridades. Né? E eu acho que a geração de hoje não tem filho no caso como prioridade antigamente, né? Como a Cristina falou, não tem nada para fazer, bora fazer um filho aqui, né? Então não é mais aquela coisa, sabe? Que assim, não, vamos ter filho. Hoje requer tudo um pensamento, por exemplo, eu mesmo, eu quero ter estabilidade, eu quero curtir muito a vida ainda, quero viajar muito, quero fazer muitas coisas com o filho. Possa ser que seja um empecilho, entendeu? Então, assim, eu quero fazer muitas coisas antes de ter um filho, mas isso não diminui o meu querer ou a minha vontade. Só que eu tenho outros planos, entendeu? Isso. E também entender que na época, e aí voltando, era muito assim, vou ter mais filhos porque vai trabalhar comigo na lavoura, na roça. Hoje em dia, as pessoas estão mais nas cidades. Então, essa história de ter mais é uma boca para alimentar, é todo um elemento que, na época, quem morava muito na zona rural, era melhor uma força de trabalho a mais, uma criança que ia depois... Entende? Essa relação também tem a ver com a própria sobrevivência da família. Enfim, tanto... A gente está falando de psicologia, mas vai para tantos caminhos, né? Essa discussão e tudo. Professor, eu já ouvi, porque algumas mulheres recebem o auxílio maternidade, né? E eu não cansei de ouvir, eu trabalhei em cidades daqui da região, Serrolândia, Caldeirão Grande, e eu ouvi o pessoal dizendo assim, uma vez o cara chegou e disse, agora é o dinheiro da moto. Cada filho, com auxílio maternidade, eles compravam uma coisa. Então, é o dinheiro do Bolsa Família. Então, assim, acredito que ainda tem esse tipo de pensamento, não de mão de obra, né, mas de rentabilidade. Então, quanto mais filho, né, tem auxílio, tem todos o governo fornece, né, bolsos, tudo mais. E o auxílio maternidade dizendo, agora é a vez da moto, da outra vez a gente comprou uma televisão. Então, ainda acontece. É isso, não é isso. Tem a questão educativa, né, que não tem, o nível educacional ainda não é muito baixo, que não tem as consequências, porque, como eu falei, 16 filhos para pagar
para pagar uma escola boa para 16, não vai pagar. Então já pensa que a criança vai estudar, porque o governo da escola pública bota na escola pública, beleza, tá bom. Se a escola pública fosse de fato muito, muito, muito boa, e muitas são até, você pega. Só que não é a realidade de uma zona rural, assim, então, em comparação, entende? Com outras situações. Mas é isso, não pensa nas consequências futuras, enfim. É mais ou menos nesse sentido aí. Professor, Alguém mais quer uma coisa? Professor, Oi? Pode falar. pegando o gancho de Mariana aí, mas normalmente esse pessoal que pensa já assim, aqui tem vários, né? Que pensa assim, é o que não liga para os filhos mesmo, que os filhos eles são criados como velho ditado, como Deus criou batata. Vai pensando naquele dinheiro, vai pegar para fazer isso. Eu já vi, pessoal, casos aqui, vizinhos mesmo, o meu mesmo já teve filho para poder fazer a casa, para comprar isso ou aquilo. Só que não pensa na consequência, porque o trabalho que dá, viu, criar um filho, viu? Exato. Aqui, a história de conflito aqui em casa é todo final de semana. Todo final de semana tem um conflito por causa do final de semana para sair. Pois é. Quando o pequeno também, quando era menorzinho, que tinha que levar em bebê conforto, levar não sei o quê, levar isso, levar aquilo, para ir ali, tem que organizar 3 horas antes o carro para poder botar as coisas dentro, que tem que levar tanta coisa. Então, assim, de fato, é isso. É que se for para pensar, para criar só para ter por ter, acaba caindo nessa situação. Então, pessoal, num olhar diferente, aí olhando para um outro prisma, a relação adolescentes e pais, também tem a relação entre adolescentes, amigos, tá? Os amigos. Então, há uma influência muito grande dos amigos, muitos andam junto, ou que começaram na infância, ou que também se conheceram depois, mas há uma influência dos amigos muito grande nesse período. Então, na adolescência, você tem a maior influência dos amigos do que no resto da vida. É um período de que tanto o amigo quanto você, no caso, é altamente influenciável, ok? Então, é através dos amigos que muitas vezes o adolescente consegue apoio, orientação, pode ser torta ou não, mas orientação, melhora da autoestima, ou busca da identidade, ajuda mútua, tá? Muitas vezes isso é muito comum, e aí vocês vão também lembrar que muitos segredos o amigo, a amiga tem que o pai e a mãe não sabem. Conta o segredo para o amigo, para a amiga, para o amigo, enfim, um segredo só ele sabe, e que o pai e a mãe não sabem. É que confia mais no amigo, que a pessoa que seria da família, a família que a vida deu, né? A família no sentido assim de que se conheceu depois, não é família de sangue, mas amigos que você acaba criando uma relação forte de amizade, em que acabam dividindo histórias, dividindo vivências que o pai e a mãe nunca vai saber que teve, né? Isso é muito comum. Então, também facilita a adesão a padrões. Por quê? Porque a relação entre amigos é uma relação de iguais, tá? Todo mundo no mesmo barco. A relação com pais sempre é uma relação desigual. O pai vai jogar na cara que a casa é minha, você está comendo a minha comida, você está indo para a escola, que está pagando a sua escola sou eu. Na hora que o pai não tem para correr, ele apela à superioridade. Você vai fazer porque você está no meu teto. Enquanto você estiver aqui, você vai andar com essas regras. Aí o adolescente fica se espumando de raiva, doido para ter um emprego, doido para poder fugir de casa, doido para fazer... Que é uma situação comum, tá? Porque o pai, na cabeça dele, ele muitas vezes está certo, está querendo proteger. Não faz... Só que a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de tratar, mostra e fica parecendo que é mais uma agressão, mais um enfrentamento, enfim. E aquela coisa também, gente, o pai construi a casa, a mãe, eu tô falando pai, não entender pai e mãe. O adolescente acaba meio que era criancinha pequena, de repente é um adulto dentro da casa, querendo mandar também, querendo ter opinião. Então, acaba criando esse conflito em que vai chegar um momento que o pai começa a ceder, que ele também começa a entender o lado do pai. É um momento que aí vai chegar na fase adulta. Pode acontecer naturalmente ou pode acontecer de não chegar a esse ponto e só a coisa se resolver quando o adolescente sai de casa. Enfim, fazer a vida dele, por N motivos, tá? Outro momento para beber água, vocês lembram de algum? Não precisa comentar segredo, não, gente. Só se concordam comigo ou discordam de mim, essa questão do amigo, da amizade, relação de segredos. Professor, minha turma do terceiro ano viajou para
fazia aquelas viagens, né, de terceiro ano. Sim. E aí acabou que na época minha mãe ia fazer o aniversário de minha irmã e estava sem condições, eu não fui. E aí uma amiga minha viu o professor pegando uma colega nossa. E aí a gente ficava falando que como é que os pais deixam os professores levarem como responsáveis, né? Pelos adolescentes. E na época todo mundo era menor, era 16, 17 anos. E o professor ficou com a na viagem. Pois é. Isso também pode acontecer, né? Alguém mais? Eu, esse tempo atrás, fui contar. Porque antigamente, na minha adolescência, eu não me dava muito bem com minha família, né? E com minha mãe também. Aí, nossa relação melhorou, graças a Deus. Aí, eu fui contar algo que aconteceu comigo, né? Na minha adolescência, minha mãe quase me bate. Só não me bateu porque eu corri. Porque fiz muita coisa que não deveria ter feito, né? E coisa que só, assim, realmente amiga minha mesmo sabia. E minha mãe soube esse tempo atrás. É isso, é aquela coisa. Não tem como um pai, uma mãe. Como eu falei, a gente não é ensinado a ser pai, ser mãe, enfim. Mas assim, eu acho que educar uma criança, educar um adolescente é pensar o seguinte: olha, ele vai fazer besteira, ele não tem juízo, mas eu eduquei ele a ponto de ele saber tomar as decisões certas, entende? Proibir não vai resolver, porque aquela velha história, quanto mais proibir, parece que é mais desejado. Mas explicar, ensinar, conversar, ganhar confiança. Porque se não ganha confiança, ele vai fazer do mesmo jeito e não vai lhe contar. Pior ainda. Então, saber o seguinte, ó, ele vai fazer uma besteira aqui ali, vai fazer uma coisa que... Porque na cabeça é adulto, na cabeça acha que não vai dar em nada, que não vai acontecer nada, que a vida é assim. Mas ter a consciência que ele pode tá educado, tá criado para fazer as escolhas minimamente corretas. Agora, vai dizer isso para um pai e para uma mãe que tá 10 horas da noite tomando remédio, esperando o filho chegar, que disse que foi na festa, que já ligou para um, já ligou para dois, já vai ligar para a polícia, vai ligar para o hospital. É difícil, porque para o pai, para a mãe, a criança, o adolescente, sempre aquele bebezinho pequeno lá que está dependendo de você o resto da vida. Não tem como, né? É difícil, é uma relação que... Por isso que eu digo, quanto você falou, a relação acaba melhorando depois, porque o próprio adolescente se torna adulto e começa a olhar o lado do pai e da mãe. Começa o juízo, né, vamos dizer assim, perceber, de fato, parece que eu peguei muito pesado, não devia ser assim. Então você cria um conflito entre o pai e a mãe que não sabe agir, não tem traquejo para conversar, e o adolescente que está, agora eu sou adulto, poxa, eu quero fazer acontecer. Então é um conflito muito complicado, tá? Muito. E uma fase que todo mundo acaba passando, em maior ou menor grau. Outro aspecto também é a questão do relacionamento com o sexo oposto ao mesmo sexo. Como Freud comentou e outros autores colocam, esse período, as experiências sexuais, elas servem de comparação, servem como experiências recreativas, instrução, então um aprende com o outro, né? Compara com o outro, e também necessidades interpessoais e de valores. Então começa a ter a necessidade de estar perto de alguém, de uma forma que não seja só com o pai, com a mãe, com o irmão, mas necessidade de estar com outra pessoa, de dividir, de compartilhar, de estar junto. Começa a criar uma necessidade que antes, na fase da infância, não existia, e que agora, junto com todo esse elemento biológico, cognitivo, né, psicológico, começa a aflorar durante a adolescência, isso também aparece. Tá? Então, esse é um período também de descobertas, é um período também de um momento que vai se construindo a sua identidade sexual também. Tá? Nessa Oi, pode falar. E é nesse momento que a presença dos pais é tão importante, né? Que a gravidez na adolescência acontece exatamente, né? Exatamente. A conscientização, né? O esclarecimento, né? E você dizer, contar, esclarecer o que vai acontecer, o que pode acontecer, as possibilidades. Que aí, quanto mais repreende, aí é que mais acontece. Isso. E aí fica, não quero comentar, aqui em minha casa ninguém fala sobre isso é uma pouca vergonha. Ao invés de fazer todo esse dramalhão todo, sentar e conversar. Ó, eu também, eu não sei, seu avô não me ensinou, sua avó não ensinou, vamos aprender junto, pega um livro aí, tá? Não sei.
é difícil, como eu falei, a gente não é ensinado a ser. É claro que a nossa geração trata diferente, né? E principalmente quando você tem um certo estudo, quando você já tem um nível educacional maior, é mais fácil lidar com isso. Mas a gente tem que entender a construção, todo o elemento por trás. Então, nesse período, as ligações românticas são realmente exageradas. É aquele primeiro namorado, ele me deixou, eu vou me matar, eu vou matar quem? Aí quer cortar os pulsos, deita, abre os braços, parecendo um anjo caído, aquela coisa que faz aquele dramalhão todo. É aquela situação, desliga você, não, desliga você, vou desligar. Tudo exagerado, uma situação que começa ainda porque ainda não viveu, não acha que o mundo vai acabar porque terminou com o namoro, que era a única pessoa que existe, e não é. Depois que vai passar o tempo, vai perceber também que não é, que a vida segue, que outras pessoas aparecem no mundo, que as pessoas vão e vão, que a vida é um ciclo, né? Que a vida, tudo tem um início, meio e fim. Então, eu disse as relações sexuais, a influência cultural nos papéis sexuais, então aquela questão que acontece muito, que ele vai te citar ainda, de bullying, a questão do menino que diz que fez, aconteceu, sendo que não fez nadinha. E ao contrário, muitas vezes acontece de dizer que não fez nada quando fez. Então, assim, é um momento de querer se aparecer para os outros, para mostrar que é o gostosão e tudo. Então, esse período também é um período meio que vai moldando a psicologia, moldando o caráter também, moldando a maneira que você se enxerga dentro do mundo. Alguém quer falar? Eu vi o microfone abrir e fechou aí. Não sei se foi... Estão me ouvindo, pessoal? Eu caí, foi? Professor, ia dizer, é Não, bíblico, tá tem que aqui. amar o próximo. Oi? Dizendo, é bíblico. O pessoal que faz drama, adolescente faz drama, o cara término de namoro, é bíblico, tem que amar o próximo. Pois é, mas é isso, a cada término vai ficando menos dolorido aquilo, vai passando, a pessoa vai acreditando, né? Enfim, vai percebendo que a vida não é aquilo tudo, que não é desse jeito, enfim. Mas é fase da vida, é fase. Quem é que nunca já viu na televisão, em novela, ou lendo um romance, ou em desenho animado, aquela coisa, aquele amor, aquela coisa toda que só acontece na televisão. Então, assim, tem todos esses elementos da mídia também, que influencia na atitude, né? Não só na busca de se vestir bem, de se vestir igual aquele rapaz lá da banda, mas também na maneira de pensar, na maneira de agir. O rebelde, que também não só se vestiu como rebelde, mas também que não fez, que também não agiu daquela forma, ou que pensou igual o cara da novela, da série. Chiquititas também foi uma época, pegando logo no início da adolescência ali, não essa atual, mas aquela primeira versão, tá? Enfim, eu tô lembrando aqui disso, mas vocês vão lembrar de outras e outras e outras. O fato é que sempre vai ter essa influência e tem a mídia também traz uma influência em relação aos papéis culturais que os adolescentes se colocam, ok? E aí entra outros conflitos também que começam nessa época. Então, conflito relativo a drogas, muitas vezes na adolescência que é a primeira vez que experimenta alguma coisa. Muitas vezes acaba coincidindo a época da universidade, quando passa no vestibular e vai morar numa cidade diferente da sua cidade, ou até num estado diferente, está morando numa república, ou numa casa com pessoas que você acabou de conhecer, ou que vão estudar no mesmo curso ou em outro curso, e está solto, está livre. Então é uma sensação de liberdade, uma sensação de que pode fazer tudo, se o dinheiro permitir, é claro. E geralmente o dinheiro não permite. Mas é uma sensação de liberdade, de que agora... Então, eu disse para vocês, acho que na disciplina passada, o período, a época da universidade é a melhor época da vida de vocês. Aproveitem que ela passa muito rápido. Se tiver que ir para um evento fora do estado, vá. Entre no ônibus com a galera, vá. Aproveite. Que o que acontece na universidade fica na universidade. Então, assim, infelizmente acontece em relação também a álcool, geralmente é o início. Do uso mesmo e tudo, não que por si só, questão, como eu digo sempre, a questão do vício, tá? Não estou falando do bebeira, mas o vício em si, qualquer vício é ruim. Então entra a questão, como já foi citada, a gravidez da adolescência, tá? Eu lembro de um caso, quando eu fazia estágio e a professora me contou, professor de educação física, viu, gente? Educação física, geralmente, dos professores é o que a gente tem mais apreço, mais gosta, que é o professor que vai para a quadra, que vai para o baba, enfim. Então, o adolescente geralmente gosta mais do professor de educação física.
Então, nessa fase, eu lembro que a professora me contou que uma aluna, ela ficou grávida, ela contou para a professora, desabafou com a professora, porque tinha medo de contar para o pai e para a mãe. Então, a professora dela, da escola, podia ser qualquer um de vocês, foi a primeira pessoa que ela contou, que ela desabafou, que ela estava naquela situação. Ela não tinha contado para o pai nem para a mãe. E ela sabia que se contasse para o pai, para a mãe, ia ter consequências, né? Aquelas consequências que sempre acontecem. Botar para fora de casa, aquela coisa toda. Então, assim, quando a gente fala em adolescência, fica parecendo que é algo muito longe, mas não. Muitas vezes os alunos eles não têm para quem contar e confia naquele. A ideia de transferência que Freud coloca, ele começa, poxa, eu vou falar com o professor, você senta ali, como quem não quer nada, começa a conversar, espera todo mundo sair e vai conta, e vai conversa, tá? Outra coisa muito que acontece muito nesse período é a insatisfação com o próprio corpo. É magrinho demais, é gordinho demais, é baixinho demais, é muito alto, tem orelha muito grande, orelha pequena. Sempre ele acha que não está dentro do padrão. O padrão que é colocado na televisão, um padrão estético construído para causar aquele impacto. E tem os colegas. E aí começa o bullying, começa, né, ridicularizar, dar risada, o apelido. O que é que nunca tem, né? Os apelidos da infância. Se ficar com raiva, aí é o apelido pega. Então tem série de situações que ocorrem. Então imagine todo o que a gente já começou aqui, o caldeirão de emoções psicológicas que é um adolescente. Na família é uma situação, na escola é outra. Aí esse ser com tanta angústia existencial, familiar, social, é esse ser que vocês vão ter que ensinar na escola. É esse ser que vocês vão construir o trabalho pedagógico para ajudá-lo a aprender o conteúdo que vocês querem passar. Percebem? Então, é muito importante entender isso. Muitas vezes a gente, como eu falei, muitos de vocês até acabaram de sair da adolescência, mas não tem esse olhar de quem está de fora observando. Então, a gente pode agora pensar um pouco sobre. Então, pressões sociais. As influências dos amigos podem levar ao início de uso de bebidas alcoólicas, uso de drogas e teus comportamentos, tá? E aí tem medo de beber na frente, ou medo de fazer alguma coisa na frente do pai e da mãe, mas na hora que os amigos que se solta. É na hora que tá todo mundo junto, porque eles são iguais. Você não vai contar, eu não vou contar pro seu pai, você não vai contar pro meu. E são iguais. Tá? E ainda são iguais, são cúmplices do pai e da mãe ligar, fulano, tá aqui, tá dormindo, não, tá no banheiro, depois de ser cúmplice mesmo, de participar da situação, né? E aí, como eu falei para vocês, o fato desse período é um período que se acha o super-homem, a super-mulher, enfim, que nada vai acontecer, causa uma série de situações. Então, jovens são os que mais morrem no trânsito. Então, se o Ministério da Saúde, 53% dessas mortes são de adolescentes. Pega o carro do pai, como eu dei aquele exemplo na aula de Gardner, que o pai disse que para chegar às 10, ele chega à meia-noite, 1 hora da manhã, né? Batendo nas pernas, travado, como disse na gíria. Então, é muito comum. Então, não vai acontecer nada, não vai dar em nada, não tem aquele medo que deveria ter, que qualquer adulto minimamente ajuizado tem, de andar sempre sabendo que a vida passa num piscar de olhos, saber que tem que se preservar. Outra questão, gravidez e adolescência. Em geral, os adolescentes não estão preparados emocionalmente, nem mesmo financeiramente para assumir tamanha responsabilidade, fazendo com que muitos adolescentes saiam de casa, cometam aborto, deixem os estudos ou abandonem as crianças sem saber o que fazer ou fugindo da própria realidade. Tá? Então, é uma situação que afeta o adolescente é uma questão mais ampla, uma questão social. Tá? Então, atualmente ocorre um aumento no número de casos de adolescentes grávidas, e aí, estrutura familiar, a formação psicológica, a baixa autoestima do adolescente, tudo isso acaba, muitas vezes o parceiro não aceita, foge, né? Enfim, tem essa questão também que é muito comum, não quer assumir. A escola pode promover explicações e ações de formação sobre educação sexual, no sentido de diminuir a probabilidade de gravidez precoce e um pequeno índice de doenças sexualmente transmissíveis. Gente, a quantidade de pessoas adultas hoje, que se você perguntar coisas sobre educação sexual mesmo, sobre uso de camisinha, pílula, enfim, e não sabe responder, e não sabe. E o pior, a gente está tendo uma escalada
de conservadorismo tão grande que se falar sobre isso, não, absurdo. Gente, o mais interessado a uma criança ou adolescente não saiba sobre educação sexual é um abusador. Esse é que está mais interessado. Quanto mais as pessoas conhecem sobre o próprio corpo, sobre o que pode, o que não pode, o que causa, o que não causa, mais ele vai ter ferramentas para se defender, mais vai ter ferramentas para evitar certas situações, como é o caso, né, da gravidez da adolescência, e não só gravidez, mas doenças, enfim, uma série de situações. Apesar da AIDS, por exemplo, estar controlada, entre aspas, em relação a remédio e tudo, não tem ainda uma cura. Então, o risco de contaminação também existe ainda hoje, tá? Professor. Oi, pode falar. Só uma sugestão, o senhor pode agregar aí nas próximas turmas para esse slide de gravidez o risco de morte das adolescentes, porque fisiologicamente o corpo da adolescente não está preparado para uma gestação. Perfeito. Então tem o risco de morrer, tanto que a gravidez na adolescência é uma gravidez de risco, né? Então a gente ainda tem isso, essa menina pode morrer no trabalho de parto ou durante, né, a geração desse feto, morrer ela e morrer o feto. E também o senhor pode colocar ali na parte de doenças sexualmente transmissíveis, o nome agora é infecções sexualmente transmissíveis. O termo foi atualizado também. Viu? Perfeito, vou até anotar aqui. Infecções, né? Então, o termo DST já caiu. DST? Caiu, agora é IST, infecção sexualmente transmissível. IST. É porque muitas não são nem doenças, né? No caso... Exatamente. Você é contaminado, né, por algum tipo de patógeno, na verdade. Perfeito, isso é bom, porque já vai atualizando. Obrigado. E aí tem a questão uma notícia aqui também, 20% dos partos de Imperatriz no Maranhão são de mães adolescentes. Há risco ainda para o bebê que pode ter problemas respiratórios. Além disso, né, o corpo não está preparado, o risco da criança nascer prematura também é grande, né? Então, e o que acontece muitas vezes? A criança ela não tem, como algumas artérias do coração, não tem os pulmões desenvolvidos, não tem as artérias completamente fechadas. Então, com a criança prematura, ela nascer prematura, causa uma série de situações, uma série de riscos. E aí, tanto o risco para adolescente quanto para criança. E aí tem, continuando, né? Insatisfação com o próprio corpo. Aí tem a influência da mídia, a ditadura da moda, o que é belo, o que não é belo, o que é feio, o que é bonito, o que está na moda, quando aparece as séries, como é que é retratada as meninas, os meninos, como é que se cria aquela imagem que se tenta vender nas revistas, nas séries, nos filmes. E aí nós temos algumas doenças relacionadas, tem a bulimia, anorexia, vigorexia, são 3 transtornos psicológicos que afetam principalmente esse período da nossa vida. Essa imagem aqui, pessoal, nós temos o nascimento da Vênus de Botticelli do lado esquerdo, isso aí é 1600 enfim, não lembro agora exatamente. E nós temos do lado uma modelo. O padrão de beleza, o que eu quero dizer é o seguinte, o padrão de beleza varia com a época, varia com o tempo, varia com a cultura, varia com o país onde você está, varia muito, varia em que época da história, ou em que período, ou em que ano, em que local você está. Tá? Então, a Vênus, que era considerada a mulher mais perfeita, mais linda, ela hoje não teria o padrão, considerado o padrão mais valorizado de beleza de hoje em dia. Tá? Então, tem esses elementos que o padrão de beleza ele varia conforme a época. Não existe dizer assim, essa pessoa é 98% bonita, ou 100%, ou 70%, ou 60%. Né? Não existe isso. Tá? E, então, a questão estética, infelizmente, ela é muito levada em consideração, apesar de saber que isso não é permanente. E aí, o que acontece nessa época? Você pega um adolescente confuso, um padrão de beleza colocado, a influência da mídia e dinheiro. O que acontece? Cirurgias plásticas em adolescentes e crianças chegam a 127 mil por ano. Então, novas técnicas em cirurgia plástica, cada dia menos invasiva, à procura dos pais. A procura dos pais por orientação sobre cirurgia em seus filhos tem crescido a cada dia. Então, tirar a tal das orelhas de abano, por exemplo, tá? Que é a autoplastia. Tem a questão também, no Japão,
como a altura média dos japoneses ele é um pouco mais baixa, né, que a média de outros países, uma pessoa alta no Japão, ela consegue uma série de vantagens sociais, por exemplo, um bom casamento, ou a oportunidade de ter, né, opções maiores de casamento, emprego, bons empregos, enfim, uma série de vantagens culturais para lá, para aquela sociedade. Então, o que é que acontece? Muitas vezes tem uma cirurgia que o adolescente se submete, ou até adulto mesmo, quebra a fíbula, a tíbia e a fíbula é quebrada, e aí coloca um aparelho que faz como se fosse um macaco hidráulico, que aumenta 1 centímetro. Depois que o osso ele regenera, ele aumenta de novo, vai lá e torce de novo para aumentar. É extremamente doloroso. E aí, só que nessa técnica, consegue a pessoa aumentar 5 centímetros, 6, não sei. Então, quem tinha 1,60 m consegue tirar 1,65 m, 66, fica um pouco mais alto. Então, tudo isso, olha a situação, né? Outra questão também que acontece no Japão é a ocidentalização dos olhos. Então, o pessoal, os asiáticos, tem, né, características genéticas, aquele olhinho puxado, que é uma herança até, enfim, por conta da luminosidade das terras mais frias. E por conta da influência americana, influência dos países do Ocidente, muitos estão fazendo a cirurgia para deixar de ficar aqueles olhos puxados, ficar um olho mais ocidentalizado. Tá? Então, influencia muito. Então, a cirurgia plástica nos olhos é moda entre os orientais de São Paulo. Então, chega uma situação que foi feita no Japão, no Brasil também, japonês, chinês, coreano. Eu falo Japão, mas principalmente os descendentes, inclusive no Brasil, começam a fazer essas cirurgias. Tá? Anorexia e bulimia. A anorexia nervosa afeta primariamente adolescentes, 90% mulheres, sexo feminino. A bulimia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por períodos de compulsão alimentar, seguido por comportamento não saudável para perda de peso rápido, como induzir o vômito. Então, ela come e depois vomita. Come e vomita. Só que nunca vem o vômito, ou nunca vem só a comida. Vem todos os elementos de digestão do estômago. Quando ela bota para fora, aquilo volta queimando, causando queimadura, causando uma série de desconforto em todo o período esôfago para a boca. Tá? Então, geralmente usa laxante, abuso de cafeína, pode acontecer em alguns casos de cocaína, ou até começar a usar dietas que não são necessariamente corretas. Então, é a ideia que sempre vai se olhar no espelho e se achar gorda, sempre vai achar que está acima do peso, as amigas chamam de gorda, aí vai assistir a televisão e só tem as meninas lá magras e não tem uma personagem gorda que seria a principal, quando é ridicularizada, tudo isso que a mídia coloca, seguindo padrões, que aquele padrão é errado, que isso que bom é isso, bom é aquilo, vai influenciar nesse período da vida. Tá? No caso, a anorexia, ela é uma dificuldade da pessoa em querer comer. Ela não come, ela simplesmente não come, tá? E a bulimia, ela come, mas se sente mal, se sente com vontade, não, e vomita, ok? Então, são duas situações. A diferença é que a anorexia, a bulimia, por um tempo, ainda consegue passar despercebido. A pessoa ainda consegue ser... ninguém percebe o como ela vai emagrecer. No caso da anorexia, ela emagrece muito rápido. A pessoa emagrece muito. Então, como aqui um exemplo, sofrendo de anorexia, mulher de 39 anos pesa apenas 25 quilos. Aí, claro, é um estado muito grave, tá? Um estado muito grave, mas é um estado que pode afetar os adolescentes, tá bom? Principalmente com a questão de ditadura da moda mesmo, do que é considerado ideal, do que é considerado bonito. Então, outra notícia, a anorexia aumenta em crianças e adolescentes. E aí, estudos internacionais que mostram isso. Novamente, essa influência da anorexia e bulimia, esse aumento desses dois transtornos, é influenciado por questões também da mídia, questões de televisão, filme, ou revista, ou outdoor, enfim, tudo que está ali mostrando o que é mais vendável. Hoje já tem até tentativas, né, com modelos plus size, com as modelos mais gordinhas, de tentar
quebrar isso, que é o ideal, é quebrar. Então, hoje você já consegue ver, por exemplo, aí fala não só desse aspecto, mas de deficiência, já consegue ver repórteres com deficiência, propagandas com crianças com deficiência, já tem roupas específicas para pessoas acima do peso, já começou a ter uma certa mudança, um enfrentamento nessa como é que eu posso dizer isso? Nessa ditadura mesmo, essa ditadura do que é bonito, do que é belo, do que é feio no mundo, tá? Claro, ainda tem um caminho muito grande a percorrer, muito grande mesmo, mas tá tendo enfrentamento. A gente tem um caminho aí e e tem que ter muito cuidado em relação a isso, principalmente na aula de educação física. Uma aluna que ela não comeu, que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, quando você pede para correr, a aluna começa a passar mal. Não comeu, ou comeu, vomitou tudo, enfim, tá se sentindo mal, não quer contar a ninguém. Então, pode acontecer. Lembrando que a educação física trabalha com o corpo em movimento, o corpo em esforço, o corpo em exercício. Então, tudo isso, muitas das coisas que podem até passar despercebido na aula de matemática, de geografia, de biologia, enfim, na aula de educação física isso acaba sendo exposto. Então, a gente tem que ficar também sempre muito atento a essa situação. Tem também a vigorexia, que é a síndrome também, síndrome de Adonis. O que é isso? Quando eu estava em academia, né, um personal trainer, ou também, enfim, apenas instrutor de academia, eu vi muitos casos, chegava sempre assim, 2 ou 3 adolescentes, geralmente homens, um muito musculoso, fortão, tá, e o outro magrinho. O pessoal geralmente chamava de frango, né, aquele pejorativamente, acabava chamando de frango. E aí o cara fica, não, porque tem que tomar isso, tem que usar isso, aqui eu consigo, tal, tal, tal. E o outro ia. E se você junta um adolescente com dinheiro, aí eu já vi uma situação do adolescente conseguir importar anabolizante. Pô, ele tinha dinheiro, é filho de um médico, ele estudava nas melhores escolas, e ele era magrinho e queria, porque os colegas dele, todos os amigos dele, da idade dele, era tudo fortão e ele magrinho. Então, às vezes o adolescente acaba treinando de forma excessiva, botando peso demais, quer se aparecer, porque vê que o outro colocou um peso, quer mostrar que também é forte, acaba tendo lesões. Começa a utilizar um monte de coisa, um monte de produto para poder ganhar aquela massa muscular. Então, é uma obsessão pela aparência, uma insatisfação persistente, que é sempre aumentar. Hoje é classificado como um transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, a ideia é estar sempre querendo mesmo aumentar a massa muscular. E aí, em muitos casos desses adolescentes acabam utilizando anabolizante ou até remédios indicados para animais. Então, por exemplo, adolescente de Show São Paulo passa 10 dias internado para usar anabolizantes. Rapaz teve 4 graus de infecção. Alguns aplicam nas nádegas, chega nas nádegas, aplicam, causam uma infecção generalizada. Tem casos que tem que remover parte do músculo, ou remover o bíceps, remover o tríceps, ou remover uma parte das nádegas mesmo, tá? Porque a região fica necrosada, causa uma infecção generalizada por conta da quantidade excessiva de produtos químicos que são colocados ali, ok? Adolescente de 14 anos é internado após injetar anabolizante na veia, então também alguns acabam fazendo assim, ouve o que o amigo falou, não, faz assim que dá certo, eu vi que a pessoa ensinou, é assim, é assado, acaba aplicando, fazendo uma série de coisas meio que feito em casa, né? Enfim, já é ruim se fosse um médico prescrevendo, porque aí tem a questão que não deveria ser o caso, mas fazer em casa, escondido de todo mundo, a coisa fica pior ainda, né? Então, adolescente morre após injeção de produto veterinário. Também tinha a chamada ADE, né? Que é a vitamina A, D e E, que é usado para engorda de animais, de boi, de abate, tudo. E aí eles aplica também esse produto no corpo, no músculo, achando que vai ficar igual um boi. Tá? E aí também adolescente pode morrer com essas injeções. Tá? Isso é muito... Infelizmente, em academia, você ouve muita conversa, ouvir falar disso. Alguém de vocês, não sei se você já, enfim, acho que já não sei se trabalhar academia, acredito que não, mas em academia ali, malhando, já ouviram histórias como essa na vida de vocês? Ouviram falar? Demais. Eu já, professor. Demais, né? Professor, Quem é que fez educação física e nunca ouviu casos como esse, né? Pode falar. O profissional o rapaz, ele compete, né, com o fisiculturismo,
E ele tinha uma equipe multidisciplinar, o médico, tinha fisioterapeuta, tinha profissional de educação física, e o médico aplicava nele, e mesmo assim ele conseguiu ter um abscesso óbvio, né? Porque a quantidade de líquido para o músculo ela é limitada. Isso. Não sei se vocês sabiam, né? A gente tem a quantidade máxima. Uhum. Então, às vezes, o anabolizante, ele ultrapassa. E aí, é tanto que chegou no meu plantão, é tanto que o médico que atendia esse rapaz, ele também dava plantão com a gente. E a gente ajudou a drenar o abscesso dele. E aí, entrou com medicamento, e entrou com compressa, e tinha drenagem. Então, assim, o aparato era imenso. E mesmo com todo o aparato, o cara ainda teve esse abscesso e tudo mais. Foi bem impactante, assim. Se vocês procurarem no YouTube, eu indico até que não procurem. Vocês vão ver o pessoal fazendo esse procedimento que Mariana falou. E aí tem alguns até que sai derramando mesmo, né? Vai descendo. Assim, não é bom de ver, é bom, não. professor. Coisa é ao vivo, que tem cheiro e tem a porra toda. Não. Deus me livre. Deixa quieto. João, pode falar. Não, assim, eu já trabalhei na academia uma época, né? E aí, um amigo meu não. O amigo é muito forte, era um conhecido. Ele não malhava na academia, não. Aí ele fez o uso do ADE, né? Ia ter uma festa em algum lugar, e aí ele fez o uso do ADE. Aplicou nos braços e tal. Aí, acho que 3 dias depois, tinha dado uma infecção lá, não sei o que de fato realmente deu. E aí eu sei que ele foi para o hospital e chegaram lá, fizeram essa drenagem aí, tiraram. Eu lembro que ele saía na rua, um calor, um sol de 40 graus. E ele com a blusa de frio, porque os braços estavam todos roxos, todo roxo. E aí, tipo, ele já tinha uma certa fominha na cidade em relação a essas coisas, né? O povo via, já desconfiava. E aí, para ele não confirmar o que o povo desconfiava, ele saía com blusa de frio na rua, mas os braços tudo roxo. Aí um cara que era amigo dele, que eu tinha amizade, que me contou, né? O que de fato tinha acontecido. Outra história também é em relação à aplicação de hormônios, né? Na época que eu trabalhava na academia, chegou um carinha para mim mostrando um vídeo do YouTube, o cara ensinando a aplicar, né? E aí o cara pegava uma nádega, acho que era a direita, e fazia meio que uma cruz, né? E aí ele falava, ó, esse canto aqui da cruz superior direito, você pode aplicar em qualquer lugar que não dá nada, né? O cara chegou mostrando para mim, dizendo que tinha aprendido a aplicar, porque tinha visto aquele vídeo. Eu fiquei olhando assim, falei, é complicado, porque, tipo, enfim, né? Pois é, sempre tem, né? Faça você mesmo. Sempre tem um vídeo no YouTube de um fazendo. Tem que ter muito cuidado com esses vídeos. Esse mesmo cara que, enfim, sofreu essas coisas com a DE, teve que ir para o hospital de abscesso, uma vez ele foi para Santa Catarina, e a história é até engraçada. E aí ia ter uma festa lá, né? E aí, uma semana antes da festa, ele saiu para caçar abelha. E aí, um dia antes da festa, ele pegou, acho que 2 abelhas, ou foi 3, e botou para a abelha picar aqui na região do braço, né? Do bíceps e tríceps. Vai inchar. Para inchar, exato. E aí ele fez isso, né? E aí as abelhas picou o braço, ficou inchadão e ele foi para a festa. Eu acho que ele tem que parar de ir em festa. Se for para a gente pensar. Concordo. Ele tem que parar de ir em festa. Beleza. Pois é, então sempre a gente vai acabar, na área de educação física, a gente sempre vai acabar ouvindo isso ainda, casos como esse. E aí, gente, eu acho que todo mundo já passou, já viu, ou alguns até já fizeram, né? Bullying, que é um termo em inglês, que ficou muito... O termo em inglês ficou muito famoso no mundo todo. Vem do bully, que é o valentão, tá? O bullying é aquele que aplica que é o valentão, né? Que aplica o bullying. Utilizado para descrever formas de violência verbal, física ou psicológica, intencionais ou repetitivas, praticado por um indivíduo ou um grupo para intimidar o outro indivíduo incapaz de se defender. Tá? É aquela situação, todo mundo rindo da criança, todo mundo rindo, ou como acontece muito, quem já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, ou assistiu qualquer série dessas que fala de high school americana, né, ensino médio e tal, sempre tem o valentão que toma o dia do lanche, sempre tem o que intimida todo mundo, sempre tem, que geralmente é pouco inteligente, mas usa força física, sempre esse estereótipo, tá? Ele aparece. Então, o bullying, ele é repetitivo, não é uma situação que ocorreu, não, ele é repetitivo, e geralmente ele acontece, e para categorizar mesmo o bullying, tem que ser a relação entre alguém, uma pessoa mais forte, e outra que não se defende, tá?
No dia que a pessoa se revolta e se defender, provavelmente quem aplica o bullying pode pensar 2 vezes. Porém, e geralmente escolhe pessoas menores, tal, ou que é uma pessoa, um aluno novo, com sotaque diferente, ou um aluno que é muito gordinho, magrinho, baixinho, enfim, que tem alguma coisa que eles possam dar risada, enfim, fazer isso. Então, o bullying pode assumir várias formas e pode incluir diferentes comportamentos, tais como violência, ataque físico, causações verbais, apelidos, insultos, ameaças, intimidações, extorsão ou roubo de dinheiro e pertences, exclusão do grupo de colegas. Então, esses são alguns das ações, né, que uma pessoa, acho que vocês lendo aí, vão lembrar de algum momento que vocês passaram no ensino até médio, fundamental, ou que fizeram com alguém, que se arrependem hoje, tudo bem, ou que passaram mesmo por conta disso, ou que ficaram sabendo de alguém que sofria isso, né? O que é que vocês acham? Se arrepender, às vezes não, que tinha uns que merecia, viu? Merecia fazer? Merecia ouvir que tinha uns meninos que, Ave Maria, misericórdia. Eu mesmo, que eu me lembro, eu nunca sofri bullying na escola, não, mas eu sofri em casa. Então, por eu sofrer em casa, eu tinha que me tornar forte, aí eu fazia com o pessoal na escola. Tu fazia no pessoal da escola? Eu sofri em casa e descontava na escola, entendeu? Eita! Que eu me lembro, eu nunca sofri assim na escola, não, mas eu já fiz muita gente sofrer, já. Ai. Pois é, mas tem muito isso. Tem muita situação assim. Às vezes, a questão do bullying. E aí, a mesma coisa de série, né? Quando você vai procurar, geralmente isso. A pessoa que faz o bullying, ele acaba descontando o que ele já sofre de outra forma. João? Oi. Não, eu só ia comentar que, enfim, eu não gosto muito dessa minha fase, porque eu também era assim. Eu não sofria bullying em casa, pelo menos não que eu me lembro. Mas na escola eu sempre pagava, não roubava também nada de ninguém, mas sempre pagava, tipo, do valentão e tal, não sei o quê, praticava bullying, e quem se metesse a besta eu batia mesmo, não tava nem aí. Enfim, uma vez, eu e mais 2 colegas meus, que a gente era muito próximo, e a gente tinha costume de fazer isso, ficou fazendo, enfim, praticou bullying com outro colega, que inclusive era até amigo, né, o outro colega da gente, só que aí eu acho que teve alguma desavença, não lembro exatamente o quê. E aí na escola tinha a lixeira da escola na frente, era uma dorna, né, e aí quando a aula terminou, a gente ficou na frente do colégio esperando ele sair, e a gente pegou ele e jogou dentro da dorna. Eu lembro que no outro dia a mãe dele foi lá no colégio, enfim, foi um maior alvoroço por conta disso. Pois é, João, Krishna. Provavelmente vocês terão o João e a Krishna também lá na turma de vocês, na escola, onde vocês foram dar aula. Então, essa experiência é interessante para vocês verem também o outro lado da coisa, né? Professor, oi. Quando eu fui morar em Salvador, eu sofri bullying pra caralho. Porque, perdão o termo, a gente, quem vem do interior, né, e vai para a capital, a gente é muito estereotipado. Então, minhas colegas ficavam me imitando, o jeito que eu falava, né, o meu sotaque, e aquilo ali me deixou bastante marcada, assim. E ao invés de, graças a Deus, eu conseguir utilizar aquilo ali como um incentivo, né, como um gás para mim. E aí eu estudava e tirava notas boas. E aí o pessoal que fazia bullying comigo começou a querer colar comigo para tirar nota boa e tudo mais. Aí foi a hora que a gente revida, né? A gente quer ter dor no coração, mas às vezes não dá, né? Pois é, isso acontece muito, muito. Quem vem, que vai para outra cidade, sotaque diferente, isso acontece muito mesmo, assim. E aí você tem que se colocar, se defender mesmo, criar um escudo de defesa. E o escudo é muitas vezes estudar, ou o escudo pode ser revidar na mesma moeda, enfim, tem várias formas que acabam passando. A primeira vez que eu tinha saído de casa, eu já saí direto para Salvador, então assim, eu não conhecia nada, não tinha os macetes de nada da vida, então assim, eu ficava bastante chateada. Tanto que chegou uma época, professor, que eu nem falava mais em sala. Na hora das aulas, assim, que eu gostava, eu às vezes queria perguntar, tirar alguma dúvida, e eu não tinha como, porque eu ficava com vergonha, e a minha turma inicial tinha 150 alunos, pensei aí. Então, era gente, muita gente, depois a turma dividiu, então minha turma sempre foi muito cheia, o início.
E aí chega uma época que eu nem perguntava nada, porque se eu tivesse alguma dúvida, alguma coisa, eu esperava o final da aula para encostar no professor para perguntar, para as pessoas não ficarem fazendo aquilo. De fato. Então, é isso. Todo mundo, quando vai para uma cidade maior, sempre tem aquela coisa, porque é uma forma meio que se colocar como superior, porque eu sou da capital, você veio do interior. Aí chega lá, na hora do vamos ver, né? Que a coisa, o que vale mesmo. Quem vai para estudar, quem sai do interior, sabe a dificuldade que é, vai para estudar, vai para focar, enfim, que é o correto se fazer. Mas até na universidade mesmo, né? Isso acontece, a questão do bullying. E aí também é o seguinte, o bullying não está relacionado com a raiva, não é um conflito a ser resolvido. A pessoa não tem um problema com você, ela não tem algo que especificamente com a pessoa. O que tem a ver é o desprezo, um forte sentimento de desgostar de alguém considerado como sem valor, inferior ou não merecedor de respeito. A ideia ele é do interior, é da roça. Aí começa a desmerecer porque é da roça, ou porque é pequeno, que é baixinho. Ou seja, qualquer coisa que faça com que ele se sinta superior. Geralmente, e aí Freud explica, né? É a pessoa tentando compensar algo que o próprio valentão ele não tem. Ele está tentando compensar algo que nele falta. Tá? Então, esse desprezo vem acompanhado por 3 aparentes vantagens psicológicas que permitem que se machuque os outros sem sentir empatia, compaixão ou vergonha. Um sentimento de poder, de que tem direito de ferir ou controlar os outros. Uma intolerância à diferença. Então, eu não gosto de quem é diferente, você é de longe, você é baixo, você é isso, você é aquilo. Uma liberdade de excluir, barrar, isolar e segregar os outros. E aí essa liberdade, muitas vezes, tem a ver com permissividade, porque se a escola, nesse caso, age diretamente, punindo, trazendo o par, chamando, agindo mesmo em cima, não fechando os olhos, já diminui muito também essa questão dos casos de bullying. Muitas vezes o professor ele fica ali meio rapaz, tá, mas a direção também não se envolve. Então, hoje em dia, muitos casos de bullying, muitas escolas acabam superando ou pelo menos amenizando o bullying, trazendo os pais para explicar a situação, colocando, expondo o aluno, aquela coisa toda, para poder entrar na discussão, para entender o que está acontecendo. Muitas vezes acaba diminuindo. Né? Mas o fato é que a gente volta a estar adolescente. Adolescente não tem juízo. Adolescente é grande demais para ser tratado como criança e pequeno demais para ser tratado como adulto. Tá? Do ponto de vista mental, por exemplo. Então fica naquela coisa. Muita coisa que age como criança, achando. Ri de cada besteira, né? A gente até tem aquela piada, né? Turma de quinta série, a piada de quinta série, aquela piada, e a pessoa começa a rir, porque é piada infantil, mas que muita gente se pega dando risada. Então, essa transição entre ainda o fiozinho ainda da criança tá lá na cabeça, com os fiozinhos dos adultos que ainda não tá conectado totalmente, nessa transição que tá da adolescência. E aí, gente, existem alguns ritos de passagem que variam, obviamente, de acordo com a cultura e de acordo com a época, que traz essa transição, quando a pessoa deixa de ser adolescente para se tornar adulto. Existem vários ritos, mas os principais. Guiar um carro. Então, por exemplo, no Brasil, com 18 anos, você tem que ter a carteira. Né? Você guiou um carro, levou a mãe ali na padaria, chega uma pouco, você começa a dirigir. Quando o adolescente começa a dirigir, aprende a dirigir, ele quer levar a pessoa em todo lugar. Mãe, você quer que eu vá comprar ali? Não, é na esquina, é só daqui a quatro passos. Não, eu vou de carro. Então, quer ir para todo lugar com carro. E é aquela coisa assim, um calor desgraçado, tá com os vidros baixos, o braço para lá de fora, e andando lento para todo mundo ver que ele está dirigindo o carro. Então, é uma forma de mostrar, olha como eu sou grande, olha como eu estou aqui dirigindo o carro, olha para você. E se vê alguém conhecido, a buzinadinha clássica, para ver, para você olhar. Tem que fazer todo esse ritual. Beber em público, então é uma forma também de mostrar que é adulto, na transição, agora eu posso beber, não tem problema, não estou preocupado se alguém vai ver. Tá? Votar no Brasil, por incrível que pareça, vota com 16 anos, dirige com 18, né? Apesar de eu acho que o voto até, dependendo da situação, é mais perigoso até que dirigir. Então, vota com 16 anos. Então, votar é um rito de passagem interessante, porque você está escolhendo o futuro do país. Terminar os estudos. E terminar os estudos, há 40 anos atrás, era terminar o ensino médio, tá? Terminar o ensino médio, chama até formei, era terminar os estudos. O ensino superior era algo muito longe para muitas pessoas, para a maioria dos brasileiros. Então, pode ser aí terminar os estudos também, terminar a faculdade, né? Terminar o seu curso universitário. Sair da casa dos pais,
então você construir sua própria casa, ou então ir morar de aluguel, e trabalhar, enfim, arrumar um emprego, não depender mais financeiramente, que o dinheiro move aí. Então, o não depender financeiramente significa o seguinte: eu chego quando eu quero, eu saio quando eu quero, eu faço o que eu quero. Então, o dinheiro tem esse elemento de que dá autonomia. Se casar, então, era muito comum antigamente, mulheres principalmente, muito novinhas, 15, 16 anos, se casarem para poder sair da casa do pai e da mãe. O sonho era sair da casa do pai e da mãe, sair da asa do pai. E aí se casava para poder, entre aspas, ter autonomia, poder ter sua própria casa, sua própria vida, tá? Então tinha muito isso também. E ter filho. Então, ter filho acaba socialmente jogando uma responsabilidade imensa sobre o adolescente, porque ele tem um filho, né? Alguns, enfim, acabam fazendo de conta que aquele filho nem existe, né? Segue a vida e joga para o avô tomar conta. Mas é outro rito também de passagem que varia de acordo com a cultura, com a época. Vocês concordam, discordam, ou vocês têm mais algum rito de passagem que vocês acham importante que encaixa aqui, que varia da adolescência para a fase adulta? Vocês têm assim em mente? Lembra de algum outro? Professor? Oi. Lembrar de outro, eu não lembro não, mas só para comentar sobre essa questão do carro, para mim foi a questão da moto. Quando a mãe comprou uma moto, eu era bem novinho mesmo. E aí, para todo lugar que eu ia... eu ia para a escola de moto, Ave Maria, chegava lá me achando bam, e não sei o quê. Eu lembro que a mãe ficava me perturbando, falando que até para cagar, quando eu ia cagar, eu ia de moto. A chavinha girando o dedo, aquela chavinha girando o dedo para lá e para cá. Botava no pescoço, deixava lá de fora assim. Isso, tem que ter. Exato, a chavinha girando para lá e para cá, encostava em alguém, começava a girar a chavinha, e aí, não sei o quê, e a chavinha indo e voltando, girando. Né? São elementos é o que dá o status para o adolescente, é o que dá o status. Olha, poxa, aqui eu sou adulto, poxa, eu vou a hora que eu quiser, eu chego. Quem é que nunca, né? Enfim, quando é adolescente, quer justamente ser adulto. Depois que vira adulto, que vê o tanto de boleto que tem que pagar, aí dá vontade até de voltar para outra época. Mas eu acho que não. Acho que do jeito que eu estou hoje, acho que eu estou melhor do que se fosse adolescente. Mas é uma fase de transição, né? Hoje, claro que por estar no ensino superior, vamos dizer que eu já pego vocês todos exorcizados, né? Então chega para cá, já todo mundo meio com juízo, todo mundo serve direitinho, mas até o ensino médio... Né? Espera-se, é verdade, espera-se. Mas até o ensino médio, né, a gente ainda tem essa questão da adolescência e todos esses elementos que eu tentei aqui resumir de forma bem resumida para vocês nessa aula de hoje. Gente, como é de praxe, como é nossa tradição, por favor, alguém dá um print nessa tela e joga no grupo, por favor, que são as 3 questões para entregar no nosso próximo... Desculpa, as 3 questões para entregar na próxima terça-feira, dia 30 de novembro, 30/11, até as 23h59. Todo mundo já sabe a missa toda, até 30/11. Então, baseado em discussões, descreva o que é anorexia, bulimia e vigorexia, explica o que é bullying e cite uma consequência negativa dele para as vítimas, levando em consideração tudo que foi discutido na aula sobre adolescência e bullying, responda como o professor de educação física pode atuar em sua prática pedagógica para minimizar esse problema. E aí pode ser na escola, pode ser na academia, vocês que sabem, vocês podem, enfim, imaginar aí a situação, problema e responder da maneira que vocês quiserem, tá bom? Para a próxima aula, nossa última aula da disciplina, Psicologia do Esporte, 2 pontos, uma área emergente da psicologia. Eu vou mandar para o grupo também, para vocês entrarem em contato com esse texto. Duas indicações que eu passo para vocês, as duas tem na Netflix. Agora eu nem sei mais se tem, mas eu acho que tem. Tem na Netflix, que eu tenho um mês atrás eu vi os 2. O Mínimo para Viver é um filme, não é nem uma série, é um filme mesmo. E A Máscara em que Você Vive, que já é um documentáriozinho,
questão da masculinidade tóxica, a questão do adolescente mostrar que é o que de fato ele não é, né? Aquela coisa que o homem não pode chorar, eu não tenho que ser forte, isso e aquilo. Então, são 2 documentários, desculpa, é um filme e um documentário que tratam do que a gente discutiu aqui, do que a gente tratou nesta aula. Pessoal, eu vou agora... Por favor, também dê um print nessa também indicação de filme. Eu olhei aqui na Netflix e não encontrei esse segundo aí, professor. Oh, my God. Mas o Menino para Viver, tu achou? Vou olhar agora. Rapaz, a Netflix tá me sacaneando, tá tirando tudo que eu coloco. Tem, né? Esse Pronto. primeiro tem, o outro não. Tem. Coloca o termo em inglês. Vê se aparece. Deixa eu ver. Enquanto você vê aí, eu vou... Aparece não. Não aparece também, não? Tiraram? Oh, my God. Então, pronto. Então, pelo menos o primeiro tem para vocês poderem assistir. Deixa eu tirar aqui a nossa... Descompartilhar.